jovem, você mora com seus pais. Você tem dois caminhos. Pegar aquele seu primeiro salário e comprar uma moto parcelada, Foi o que eu fiz. né? E aí você compra aquela moto vai gerando umas despesas, então parte do seu salário vai para prestação, outra parte vai para IPVA, outra vai para gasolina e tal, e o que sobra você acaba gastando na bolada. Aí você arruma um empregozinho melhor, aí você já compra um carro. Aí aquele carro também tem aquelas despesas. Aí depois você pega uma condição melhor, você já financia uma casa. Então você tem todas as despesas de aluguel, de IPTU, de água, luz, condomínio, telefone, tudo que vem associado ali com o imóvel. E um pouco do salário que você ganha, você vai encher a dispensa, né? Então, ou seja, a pessoa se comprometeu ali com passivos e o salário dela basicamente para pagar aquilo que ela adquiriu. O outro caminho é você é jovem, começou a trabalhar, você não mora com os pais, então você pega aquele salário e investe. E guarda ele. Aquele dinheiro vai começar a te dar um retorno financeiro, ele vai rendendo. Em vez de você comprar passivos, você compra ativos. Você investe aquele dinheiro e aquele dinheiro vai te dar um retorno lá na frente. E aí sim, quando você já tiver uma certa quantia de dinheiro, você pode tirar a rentabilidade daquele dinheiro e quem sabe Fazer assumir um outro um investimento. outro investimento ou mesmo comprar um bem usando o retorno daquele dinheiro que você investiu. Então, investir em passivos e investir em ativos é o que faz a diferença muitas vezes para quem começa desde cedo tomando as decisões certas, né? Então a gente vê muitos jovens hoje que cometem os mesmos erros que a gente cometeu, né? De começar a trabalhar e se comprometer com parcelas de passivos. São bens que geram despesas para a gente, em vez de começar a vida já pensando em tirar uma parte e guardar ali para lá no futuro e comprar à vista, pagar mais barato, ou investir, ter retorno, comprar um imóvel em vez de morar para alugar e aquele aluguel vai dar retorno. Aí sim o imóvel se torna um ativo, né? Comprar um carro para alugar, como o Uber, né? Ou, enfim. Então existem maneiras de você olhar para o seu dinheiro e você projetar como você gostaria de utilizá-lo de maneira inteligente, assim. Claro que requer que a pessoa tenha realmente objetivos claros, né, do que vai fazer com o dinheiro e muita disciplina também para poder seguir um plano à risca, digamos assim. Bom, vamos falar da Rota BR-020, Peraldo. Rota BR-020, né, ali no setor de expansão econômica, 500 metros do Home Center Resende, né? Então, troca de óleo, correias, né? Toda manutenção básica para o veículo que você tiver em casa e precisar, pode dar um salto lá, falar que eu vi o anúncio aqui no nosso programa do Resenha. Procure o Cacau Luciano Soldado, né? Você vai ter um atendimento especializado por um preço justo e honesto. Tá? Então, Rota BR-020, ali no setor de expansão econômica, 500 metros do Home Center Resende. Adelson, você citou um método que está sendo utilizado, acho que a gente, até em filmes a gente via, né? As pessoas ali, bem, né, de terno, gravata, assim, bem filmes bem antigo ali, pegando o metrô para ir trabalhar, ou até mesmo táxi. Hoje, com a facilidade do Uber, desses aplicativos que tem para locomoção, isso virou uma tendência, né? As pessoas, até mesmo falando da questão da compra do carro, né? Que seria o passivo, não é isso? É, desses países aí, qual desses países que você já conhece, né? Porque aqui no Brasil já está começando, as pessoas já estão deixando o seu carro de lado para pegar o seu Uber, o seu, né, o aplicativo. Mas em qual país isso já virou uma tendência de fato que as pessoas já falam, não, cara, eu não vou comprar meu carro, vou deixar meu carro, não é algo que eu queira e vou pegar esses aplicativos. A Europa é o berço, né? É o berço dessa cultura, porque lá, diferente do Brasil, eles investiram muito em malha ferroviária. As pessoas viajam muito de trem, de metrô, inclusive as autoridades públicas lá são flagradas com frequência lá andando de Aqui metrô. também, de 4 em 4 anos. Ah, Um pouco depois da Copa e antes das eleições. Já está chegando já o É a período. época.
E aqui no Brasil a gente adotou um caminho totalmente inverso, né? A gente adotou as rodovias ao invés das ferrovias e a gente está pagando o preço hoje por conta disso, né? Então é difícil, por exemplo, na pandemia, você ainda hoje, né? As pessoas que às vezes deixavam o carro para ir de ônibus para o trabalho já não têm essa coragem por conta da aglomeração, né? Com medo de uma infecção, com razão, né? Um dos setores que mais sofreu nessa pandemia foram os usuários de transporte coletivo, que tinha que trabalhar E não tinha opção, né? e não tinha opção. Então, e você começar a ir para o trabalho de carro, você desacostumar isso é difícil. É bem difícil. Isso reflete também no preço da gasolina, porque quanto mais pessoas andando de carro, né, maior vai ser o lucro da distribuição, maior a necessidade de produção do combustível e como o preço vem só aumentando, a questão não é mais animadora nesse sentido aí. Então, mas a gente ainda tem um certo apego, né, com a questão do veículo, né? Isso é cultural, né? Isso é uma questão cultural do brasileiro. O brasileiro quer ter seu carro ali, né? É uma questão de status, às vezes. E que eu sempre digo assim, ó, você não é o seu carro, porque por mais que a gente precise de um veículo, né, a gente não precisa estar preso àquele veículo, né? Um veículo 1.0 ele te leva para o mesmo lugar que o veículo 2.0, né? Você precisa analisar a sua condição financeira mesmo. Será que você está sustentando um padrão para qual a sua renda já não comporta mais? Às vezes é preciso você rever se esse for o caso de você querer se organizar financeiramente e um carro ele tem um peso significativo na renda de uma família. Então eu mesmo há pouco tempo eu vendi um veículo 2.0, 4 portas, automático, para pagar a faculdade da minha esposa e eu economizei R$16.000 em um ano Em combustível. com carro em geral, né? Porque só de combustível eu economizei em torno de R$1.500, porque era de um 2.0 para 1.0. Economizei de 3.500 para R$1.200 o seguro do veículo e a manutenção do veículo, que pesa também, né? E IPVA também, que era quase R$3.000. É manutenção, né, em si, né? Então, fazendo as contas, eu economizei R$16.000, até porque era um carro que eu vinha pagando uma parcela de um consórcio e já estava prestes a acabar, mas mesmo assim eu decidi vender, desfazer do veículo. Então, eu me livrei da parcela do consórcio, me livrei de metade do valor do IPVA, metade do valor do seguro, combustível mais barato, manutenção mais barata. E eu fiz essas contas aí e foi R$16.000 que eu usei para pagar a faculdade da minha esposa. Então, muitas vezes, a pessoa quer ostentar e sustentar um padrão que a renda, às vezes, não comporta. É compatível, né? Emocionalmente, ela não dá conta de tomar essa decisão. Eu vou ficar sem meu carro, vou vender meu carro, vou pegar 1.0. Existe esse preconceito contra o carro 1000 no Brasil, né? Carro 1.0. Mas se a gente for parar para pensar e olhar para as recompensas, né? No fim das contas, você cuidar da sua vida financeira, você olhar para as recompensas em relação aos sacrifícios que você está fazendo, né? E são justamente as recompensas que vai fazer com que você mantenha firme ali naquele propósito. Porque às vezes a pessoa pensa assim, ó, e eu sempre digo, né? Economizar não é gastar menos. Economizar é fazer sobrar mais. Porque eu posso, com o mesmo salário, se eu usar de maneira inteligente, realizar muito mais do que se eu não tiver essa consciência, essa disciplina e esse zelo, né? Com o pouco que a gente ganha. A gente tem que fazer esse dinheiro render Eu vou nesse caminho aí. Eu tenho um carro 2008. Eu não tenho coragem de ir para um mais novo, justamente por conta do financiamento. Porque hoje eu não tenho prestação nenhuma, né? E aí, lógico, tem algumas coisas que me incomodam nele, né? Um carro relativamente já, entre aspas, velho, mas eu parto daquele princípio do meu pai. Ele me leva para o mesmo lugar
que o 2.0 me levaria, não é? E eu tenho muito medo disso. Baseado nisso, eu trabalho na área de recuperação de crédito também. Eu vejo que as pessoas de um ano para cá estão perdendo muito mais os carros por conta disso, porque fazem um investimento num valor de prestação hoje médio aí é de R$ 1.300, que é um pouco mais que um salário mínimo, né? E passando em 3, 4 meses, vem que não tem benefício nenhum, tá pagando aquilo, né? Então, eu acho que eu vou nadando contra parece que o mundo hoje vai de um lado e eu tento ir do outro. E agora eu tô vendo que realmente dá certo. Mas qual é o meu medo disso daí? É perder essa qualidade de vida que você falou. Se eu pago uma parcela mais alta, eu não posso mais comer a pizza. Que às vezes você tá em casa ali, ou deixa de tomar cerveja no final de semana, ou você deixa de... Porque se você for fazer as contas, o que você vai gastar com a parcela ali no ano todo é o que você viaja no final do ano. Então você vai ter que abdicar dessas coisas aí, não é? Você acha que essa vontade, às vezes, de transparecer pro próximo ter uma vida que não é sua, De fato não tem, né? isso é o grande vilão do capitalismo ou do brasileiro? Eu diria que não. Eu diria assim, realmente, eu trabalho com um método chamado BCRS. Barganhar, cortar, reduzir e substituir. Você vai olhar a finança de alguém, você não pode olhar só para o carro, você não pode olhar só para as despesas de carro, você não pode olhar só para a conta de luz, nem só para os impostos que você está pagando, nem só para o cafezinho que você está tomando, nem a carne que você está comprando no açougue. Você precisa olhar para a sua vida financeira de uma maneira ampla, de uma maneira global, do ponto de vista comportamental. Então, eu posso ter um salário pequeno, mas posso viver muito bem. Posso ter meu carro 1.0, 2.0, um carro zero, um carro usado, isso não influi. O que influi é como que aquilo está impactando positivamente ou negativamente as minhas finanças, né? Então, por exemplo, eu contei aqui o exemplo, né, da economia que eu tive com o meu tomando a decisão de trocar Veículo. de veículo, Uhum. né? Isso me possibilitou investir na faculdade da minha esposa. Ela já estava terminando a faculdade, faltava um pouquinho para ela terminar. Foi uma decisão que a gente tomou baseado na necessidade daquele momento. Então não é que você vai pegar a sua conta e vai sair cortando, vai sair barganhando, vai vender seu carro, se você não tiver um propósito, se você não tiver uma recompensa com aquela decisão, né? Porque não é olhar para você e falar assim, você tem que cortar isso, está gastando isso, está luxando com isso. Não, às vezes é necessário sim você sair um pouquinho, viajar, pegar um resort bacana, entendeu? Você usufruir do dinheiro que você ganha porque você merece. Né? Você trabalha para isso. Tem que ter diversão também, né? Mas você tomar essas decisões precisa estar embasada com base nos seus objetivos. E os objetivos de cada um é muito pessoal. E às vezes você vai tomar uma decisão por conta daquela realidade. Superado aquilo ali, você vai poder mudar a sua realidade e tomar decisões que fazem mais sentido para você, né? Então, às vezes é por um tempo. Às vezes você pega um carro mais simples, por um tempo, até você se organizar, até as coisas começarem a caminhar do jeito que você quer, e aí você volta a ter o padrão de vida que você sempre sonhou. Então a gente não pode achar que a pessoa vai viver uma vida cheia de privações por muito tempo. Isso não funciona e não vai funcionar. Então cada pessoa precisa analisar onde ela está, onde ela quer chegar. E o que ela precisa fazer para chegar onde ela deseja, né? Bom, vamos de SOS Para-Brisas. SOS Para-Brisas, nosso amigo Alan, né, pessoa aí que está sempre ajudando a comunidade. Então, ali na quadra 1, ao lado do posto de gasolina. Então, vidros, faróis, borrachas, né? Todo esse tipo de acessório que você precisa para o seu veículo, você vai encontrar um atendimento de qualidade especializado e com preço justo, lá na quadra 1.
SOS Para-Brisas, ali na quadra 1, nosso amigo Alain, do lado do posto de combustível. Bom, SOS Para-Brisas, telefone na tela. Bom, Edelso, é muito engraçado você falar, eu tinha um carro 2.0 e assim, tava quase que impossível andar nesse carro, tava muito complicado. Hoje eu tô com um carro 1.0 e eu vejo a diferença assim, é gritante. E a gente viu até tá tendo já uma propaganda da Petrobras, não sei se vocês chegaram a ver, né? De quanto é o custo da gasolina, né? Que parece que é 2,39, que a Petrobras lucra, né? E aí a gente vê um gráfico que eles fizeram, né? Até chegar ao valor que tá ali, né? Que tem os distribuidores, é quase oito reais a gasolina, chega como o produto final ali, R$ 8. Como você vê essa possibilidade da gasolina? Existe essa possibilidade da gasolina baixar, do combustível em si, né? Baixar, se esse processo realmente vai demorar? Como você vê essa situação? Olha, desde que eu era adolescente, que a gente estudava geografia e a gente ouve nossos professores dizendo que o petróleo é um recurso finito, né? E cada vez mais, com a quantidade de frota que há no mundo, ele se torna cada vez mais escasso, né? Daí os interesses do ramo de petróleo e o poder que eles têm de manipular os preços e ditar as regras do mercado, né? E a gente tem uma empresa no Brasil que é uma empresa única que monopoliza o mercado e que tem interesses econômicos ali pelos acionistas, né? E que também está sujeita à concorrência de mercado aí fora e aos preços que são estabelecidos aí. Então não vejo no curto prazo uma possibilidade de redução do preço do combustível, tanto em função da necessidade das reformas que o Brasil precisa para reduzir o custo e os impostos, que eu não vejo isso no curto prazo também, a não ser que novas tecnologias venham substituir essa fonte de energia, né? E aí é que entra a questão dos carros híbridos, carros elétricos, né? Quando isso acontecer, eu acredito que uma revolução pode acontecer no mercado de maneira geral, né? Então já existem carros elétricos, embora o Brasil não ofereça ainda nas rodovias uma infraestrutura necessária para que a pessoa possa se locomover em razão da autonomia desses veículos, embora cada vez mais essa autonomia venha se ampliando aí, e em alguns lugares já é possível você andar com um veículo elétrico, 24 horas, 12 horas. E principalmente para quem se locomove de casa para o trabalho, isso é possível, embora o preço desses carros ainda estejam muito elevados, porque é uma quantidade ainda pequena de produção, né? São poucas as indústrias que trabalham com essa tecnologia. Mas eu acredito muito que isso um dia vai acontecer, tanto por uma questão de necessidade ambiental, tanto pela escassez do próprio produto, que vai chegar um momento que vai ficar insustentável e, de fato, os governos vão buscar novas fontes de energia para poder continuar girando tudo, né? Vamos lá, Deus. Eu tenho uma amiga que é do judiciário, e aí quando ela vai ler um mandado pro camarada, ela lê juridicamente, depois ela fala assim, vamos reduzir isso aqui a miúdos, né? É dizer. Então o camarada tá lá, ele casado, aí, né? Ele ganha aí, vamos fazer uma suposição, 1.700, a mulher ganha 1.700, eles têm 2 filhos, uma renda de 3.400 e ele tá com a corda na garganta. Ele chega pra você e fala assim, Deus, socorro. Onde que o coach vai entrar aí? Porque o coach nesse caso é o padre na hora da confissão, é o professor de academia, esse daí vai ser o que vai socorrer financeiramente. Como que vai funcionar esse serviço, esse socorro, né? Uhum. Primeiro você avalia a situação atual daquele casal. Como que está a vida daquele casal? O que está interferindo nos resultados que aquela pessoa, aquele casal tem, né? De que maneira que aquilo está impactando negativamente a vida deles enquanto casal, a saúde, porque a questão financeira não é só de dinheiro, né?
Tem pessoas que às vezes, por problemas financeiros, têm problemas sérios de ansiedade, de estresse, de insônia, de dores lombares. Então ele afeta a saúde da pessoa, afeta o psicológico da pessoa. Então a gente precisa analisar como que está o emocional daquilo, e aquilo vai refletir também nos relacionamentos, no trabalho, desempenho no trabalho, né? Relação com a esposa, com os filhos. Tudo isso é reflexo, muitas vezes, da condição financeira em que a pessoa se encontra. Então fazer essa análise é principal para que então você possa preparar aquela pessoa para ela olhar para frente e estar, você está vivendo desta forma e como você gostaria de viver, e traçar um objetivo, porque tudo parte da premissa de que eu preciso buscar recompensas para que eu possa entrar nesse processo. Se não houver recompensas, nada faz sentido. Não é o sacrifício que vai fazer você chegar onde você quer, é a recompensa, né? Então a gente costuma dizer assim, a pessoa precisa aproveitar a jornada para quando ela chegar no seu objetivo, ela ver que valeu a pena. Porque se o sacrifício for maior que a recompensa, aí quando você chegar onde você quer, você vai ver que aquilo não fez o menor sentido, que aquilo não valeu a pena. Então é preciso olhar para a situação atual e a partir daí saber que tipo de recompensa que você quer, qual é o objetivo que você está buscando e aonde você quer chegar com isso. Baseado nisso, então a gente começa a trabalhar aquilo que é necessário para a pessoa alcançar aquilo que ela deseja. Muitas pessoas só querem ganhar o suficiente para pagar as contas. E é só isso mesmo que elas conseguem. Outras pessoas trabalham para construir uma vida com mais segurança, né? com mais realizações. E aí existem realizações baseadas no que a pessoa espera da vida. Né? A realização de fazer uma viagem, a realização de trocar de carro, de comprar uma casa nova, maior, mais confortável, de mudar de longe do trabalho para mais próximo do trabalho, ou de abrir uma empresa, abrir um negócio, ou de pagar a escola do filho. E uma coisa que muitas pessoas não param para pensar é que todos os nossos sonhos ele têm um custo. Custo financeiro. Todos. Não importa. Você pode citar qualquer um aí. Quanto custa a faculdade do seu filho? Quanto custa aquela casa que você quer comprar? Quanto custa aquele carro que você quer comprar? Quanto custa a dívida que você quer quitar? Todos esses objetivos têm um custo. E para você chegar naquele objetivo que você tem, você precisa se planejar, você precisa se programar, você precisa adotar hábitos, mais do que cortar aqui, cortar ali. Você adotar hábitos que vai te permitir com que você chegue naquele local sem tanto esforço, digamos assim, né? Sacrifícios serão necessários, mas à medida que você for colhendo aquelas recompensas, você vai vendo que aquele é o caminho certo a você seguir. A mesma coisa você quer entrar numa dieta, e se você não vê o benefício de você agora que está se alimentando melhor, está se sentindo mais disposto. Agora que você está mais leve, você sente que seu rendimento no trabalho está melhorando. Agora que você começou a correr, você sente que você está mais alegre, né? Que você está dormindo melhor. Então não é a meta em si que vai manter você ao longo do tempo. Né? A meta é algo que você projeta, mas que vai manter você ali no caminho são aquelas recompensas que você vai tendo ali ao longo do caminho, que vai mostrando para você que você está no caminho certo. Porque muitas pessoas acabam desistindo do caminho porque está tão olhando para o objetivo que esquece que para ele chegar no objetivo ele tem que ir aos pouquinhos ali caminhando e sentindo o sabor das pequenas conquistas, né? Muitas pessoas não comemoram as pequenas conquistas. E normalmente são pessoas que desistem muito fácil das coisas. Querem as coisas para ontem, para hoje, né? E não é assim.
Né? Para eu correr uma maratona, eu preciso dar o meu Primeiro passo. primeiro passo. Então, se a gente entender que eu posso construir a vida que eu quiser, sem precisar ter pressa para isso, mas que eu preciso adotar alguns hábitos que vão me conduzir para onde eu quero chegar e saber que aqueles hábitos, aquelas atitudes que eu estou tomando tá me levando para o caminho certo e que eu estou tendo recompensas com aquilo, então é aí que a pessoa consegue se manter num propósito, num objetivo. Continuar sonhando, buscando cada dia o seu caminho até chegar onde ela deseja. E quando ela chega, ela vê a possibilidade de ir além. Que é o que é mais interessante. Né? Um aluno meu que me procurou porque disse que estava com problema financeiro, estava preocupado, tinha pegado um dinheiro emprestado com um amigo para pagar uma conta, e quando a gente sentou que colocou as contas no papel, ele viu que não era bem assim. Ele conseguia sim manter o padrão de vida que ele tinha e mais. A gente acabou mudando o propósito da nossa consultoria e ele tinha um objetivo de abrir uma empresa e ele projetava abrir essa empresa em 5 anos e com o planejamento que a gente fez ele conseguiu sair de empregado a patrão em 1 ano e 2 meses. Então às vezes a gente olha para os nossos objetivos muito distantes porque a gente nunca parou para analisar e buscar maneiras de encurtar aquele caminho, de chegar naquele caminho sem tanto sofrimento, digamos assim. Como eu falei, né? Às vezes a gente acha que o longo prazo é longo e não, às vezes o longo prazo é logo ali, né? E passa rápido. Então, meu pai tem 95 anos e diz que a vida é curta. Bom, vamos falar da Concept Fit. Só um segundinho, acho que teve um probleminha ali. Só um segundinho. Bom, Adelso, uma dúvida. Eu, para voltar a sonhar da forma que você tá falando aí, tô endividado. Perdi o rumo da vida, entrei em financiamento, tô devendo a praça, tô devendo pessoas, tô de uma forma que eu não gostaria de estar, né? Tô devendo, fiquei devendo, mas quero voltar a sonhar, vou colocar o pé no chão novamente aí e vamos tentar buscar o equilíbrio financeiro, né? Ainda que por mais que a dificuldade seja imensa, quais são os primeiros passos? Óbvio que não gastar, né? Primeiro sanar as dívidas, mas quais o primeiro passo ali que a pessoa deve fazer ali, os passos, não digo só um não, quais são as dicas que você pode dar para essa pessoa que quer se restabelecer, essa pessoa que quer voltar a sonhar de fato, a ter um equilíbrio financeiro bacana? Certo. O primeiro passo tenha clareza. Coloque as suas contas no orçamento, faça um orçamento que seja numa folha de papel, escreve ali quanto você ganha e o quanto você gasta. E quais são os seus compromissos, suas dívidas, faça esse levantamento, porque quando a gente fala de finanças, a gente está falando de números. Né? Então você precisa ter essa clareza para a partir dali você começar a tomar decisão. Segundo passo, depois que você tem o orçamento, porque esse é o que é um grande problema, às vezes a pessoa até faz um orçamento. Ela vê o quanto ganha e quanto gasta. E está vendo que está gastando mais do que ganha. Mas aí, o que fazer? E aí as pessoas travam, as pessoas não sabem exatamente o que fazer. E aí entra a metodologia BCR. Barganhar, cortar, reduzir, substituir. E tem uma palavra bônus também que eu vou falar. Ótimo. Porque assim, às vezes você entra no supermercado, faz a compra, vai para casa e pronto, tá tudo bem. Não tem nada de errado. Mas será que o mercado do lado é mais barato? Será que a pessoa parou para pensar sobre isso? Barganhar é algo que o comerciante faz todos os dias, porque ele quer comprar mais barato para aumentar a margem de lucro ou para aumentar as vendas. E a pessoa física, né, o cidadão comum, ele muitas vezes não tem esse hábito, né?
Barganhar vai permitir que você economize aí até 10% das suas compras quando você aproveitar aquele dia da promoção da carne, quando você for, em vez de comprar frutas e verduras num supermercado normal, você ir numa feira, que compras mais fresquinhas, às vezes, direto do produtor, e às vezes um preço mais barato. Você precisa conhecer o seu mercado ali perto, saber onde de fato oferece as melhores condições. Se você economizar 10% das suas compras, em um ano você tem uma compra grátis. Quer ver só? Então, vamos supor que você gasta R$ 800 numa feira. 10%, R$ 80. Se você mantiver a sua economia em 10 meses, dá os mesmos R$ 800. Você pode fazer um Natal mais recheado. Então, Você ganhou um mês só porque trocou de mercado. Só porque você passou a prestar mais atenção aonde se compra mais barato. A carne, a verdura, né? De maneira geral. Barganhar. Pesquisar preços, né? Cortar, às vezes, dentro da sua cesta de produtos ou do seu padrão de vida, você muitas vezes consome produtos ou que você não usa, está lá no guarda-roupa. São supérfluos, né? Vamos dizer assim. Com etiqueta que você nunca usou, ou você compra produtos que às vezes até faz mal para a sua saúde. Você pegou aquele hábito, comprar refrigerante, por exemplo, comprar, sei lá, balas, doces, eu não sei, guloseima, chocolate, às vezes até um vício. Então, às vezes você cortar determinados produtos ali, não precisa ser sempre, mas uma vez ou outra você fala assim, não, eu vou passar essa semana aqui sem comer essa porcaria aqui, um exemplo, né? Assinaturas. O que são assinaturas? TV a cabo, internet, Netflix, Spotify, e tudo quanto é assinatura, joguinhos que você assina ali no celular, enfim. Tem uma série de assinaturas que você pode ficar por um tempo, né? Você precisa se privar disso. Escolher um ou outro ali e excluindo os outros. Dentre Netflix e YouTube, qual que é o mais importante para você ali? Dá para assistir filme no YouTube? Dá para ouvir música no YouTube? Dá. Por que eu vou manter Netflix, Spotify? Exemplo, né? São decisões que cada um vai tomar baseado na sua realidade, naquilo que faz sentido e baseado no planejamento do que a pessoa precisa otimizar do orçamento. Então ela não está abrindo mão daquilo que ela gosta. Ela só precisa fazer escolhas conscientes daquilo que ainda é útil para ela ou não. Então, barganhar, cortar, reduzir, aí a gente entra naquela história de sustentabilidade, né? Reduzir, reutilizar, reciclar. E aí, claro, você economizar energia não é só uma questão financeira, é uma questão de cidadania. Economizar água é também uma maneira de você preservar o meio ambiente e você envolver a família nesse processo. E vai ajudar você também a ter mais economia, né? Barganhar, cortar, reduzir, reciclar, reutilizar e substituir. Você sempre compra aquela margarina daquele preço por conta daquela marca. Será que não tem uma outra marca que é mais barato e pode trazer uma certa economia? Até melhor. Né? Será que o álcool não está mais barato do que a gasolina? Lá no Goiás, o álcool está mais barato que a gasolina. Então, carro flex você pode escolher se você vai abastecer álcool ou a gasolina. Então você fazer substituições dentro daquele seu orçamento. Então você vai botar seu salário de um lado, suas despesas do outro, vai olhar para cada uma daquelas despesas e falar assim, o que eu posso fazer com isso aqui? Será que eu posso barganhar isso aqui? Será que eu posso cortar isso aqui? Será que eu posso reduzir? Será que eu posso substituir isso aqui? Então, a cada item daquele ali, você pode ligar na sua companhia de telefone e falar assim, você não tem um plano mais barato aí não? Liga na outra para ver. Barganhar. Sim. Às vezes você vai conseguir um plano diminuir de celular, os custos ali, né? Plano de celular com a mesma condição, né? A mesma velocidade ali por um preço menor. E às vezes você olha assim, mas é só R$20 que eu economizo na conta de celular. Em um ano vai dar 220, 240, né? 240. Somado com os 800 das compras, já deu mil e alguma coisa, né? Com outras decisões que você toma, como a questão de trocar de carro, R$16 mil de economia em um ano. Então não é
tomar uma ou outra decisão. Você precisa olhar para o seu orçamento como um todo, tomar várias decisões e olhar para a recompensa disso ao longo do tempo. E quando você começa a ver as recompensas, você começa a entender, é assim que é o certo. Eu estou no caminho certo. E você vai querer se manter com aquele hábito de olhar para a prateleira, de olhar o preço das coisas, de fazer uma pesquisa antes de sair de casa, né, na internet. Às vezes até na internet é mais barato comprar aquilo que você está querendo. Então é um hábito. É um hábito. Basicamente, as pessoas que têm um salário mediano e conseguem viver bem é porque elas adotaram um hábito de fazer compras de maneira responsável, de maneira consciente, e de pesquisar preço e de adotar. Comprar o que realmente é necessário, gastar o suficiente, não entrar no limite do cartão, pegar empréstimo, gastar o que realmente tem que ser gasto, com coisas que tem que ser gasto. Então você não está abrindo mão de nada, você só está fazendo escolhas conscientes. Você pode manter o mesmo padrão de vida que você tem, mas de uma maneira mais inteligente, digamos assim. E como eu falei... Consciente, né, também, né? Como eu falei, você tem dois caminhos. Ou gastar menos, ou ganhar mais. Se puder fazer os dois, melhor ainda, né? O grande vilão hoje talvez do brasileiro seja o temido cheque especial e o cartão de crédito, né? Mas isso daí seria uma coisa, como é que é? Técnica, né? Vamos dizer, se a gente fosse trazer para um lado psicológico, para um lado espiritual da pessoa, qual que é o grande vilão do brasileiro hoje para que ele se torne uma pessoa endividada? Grande vilão para a pessoa se tornar endividada. Poderia ser o que a gente estava comentando no início, a facilidade ali dos aplicativos, até mesmo dos cartões de crédito. Psicologicamente, tem um efeito com o cartão de crédito, que é a questão do pagamento posterior. Quando eu estou com o cartão de crédito, eu faço uma compra, eu não sinto a dor do pagamento ali naquela hora. Então o cartão de crédito ele se torna um amigo inseparável daquela pessoa que precisa entender que aquele cartão ele não é uma extensão do pagamento, né? Ele está ali como um aliado para o dia a dia. Uma necessidade. Né? Mas o fato é que quando a pessoa tem a mente programada para gastar, ela muitas vezes vai usar aquele cartão em todas as ocasiões, em todos os momentos, e se ela não tiver a consciência, não tiver a clareza de como está o orçamento dela, ela acaba gastando além do que ela deve. E aí no final das contas ela fala assim, eu não sei aonde está indo o meu dinheiro. Então o cartão de crédito, você precisa estabelecer um limite de gastos baseado no seu orçamento. Então não é porque o meu cartão tem 10 mil de limite que eu vou sair gastando aí, lá no final eu vou ver quanto é que vai dar a fatura. Não. Você precisa olhar o seu orçamento e falar assim, quanto que eu posso gastar no meu cartão de crédito de forma que eu não comprometa a minha vida financeira. E se você estourou o seu cartão de crédito, a melhor coisa que você pode fazer é pegar as despesas deles e classificá-las. Pega o seu cartão de crédito, coloca lá, isso aqui foi o quê? Alimentação. Tudo que é alimentação, coloca numa coluna. Segundo, vestuário. Terceiro, transporte. Quarto, saúde, medicamento. 5, o que você está gastando como o seu cartão? E baseado nisso, você fala assim, esse mês eu não vou gastar, eu não vou comprar R$1 de vestuário no meu cartão. Olha para o seu guarda-roupa, verifica se há real necessidade ou não, e toma a decisão de não gastar mais com aquilo. Você vai ter clareza do que você não vai gastar, e já é um grande passo aí para você ter controle do seu cartão também. Bom, eu vou falar da academia Concept Fit. Academia Concept Fit, mude a sua qualidade de vida hoje, né? Localizada ali na quadra 4 e no setor de mansões, né? Então o telefone está ali na tela, procura o seu consultor, né? E a Academia Concept Fit segue todos os protocolos contra a disseminação da Covid-19. Bom, voltando a falar, porque esse assunto do cartão, Edelson, é um assunto que realmente, para te falar a verdade, até me interessa, né? Eu acredito que interessa a muita gente, né? Vamos lá.
Eu realmente entrei no meu cartão, estourei o meu cartão, não tem para onde ir. Tô devendo o cartão, já já é um valor que vai vir na conta, não tem como. O que, que eu devo fazer? Você já deu alguns penteados, mas o que, que eu devo fazer? Eu cancelo o cartão, é óbvio que eu vou discriminar o que eu estava gastando a mais, o que eu não vou gastar ali, mas o que fazer? A primeira seria cancelar o cartão? Acredito que não. Porque se você usa o seu cartão como extensão do seu pagamento, você cancelar o seu cartão, isso vai te trazer dor de cabeça. Parto do pressuposto que você deve primeiro fazer o seu dever de casa, né? E fazer o dever de casa é fazer isso que eu falei, né? Coloca no orçamento, e aí você vai classificar suas despesas, definir aquilo que você pode ou não gastar, estabelecer um limite de gastos e outra. Muitas vezes o cartão de crédito ele vai se acumulando porque você vai acumulando parcelas. Então você vê um produto ali de R$ 1.000, parcela em 10 vezes de R$ 100. A parcela parece pequena, mas quando você abrir sua fatura você já vê que já tem outros parcelamentos que já vêm se acumulando há um certo tempo. Então, classificar as despesas e tomar decisão de quais são aquelas despesas que você vai cortar do seu cartão de crédito, porque você precisa tomar decisões em relação àquilo. 2, estabelecer um limite de gastos baseado no seu cartão. Se o seu cartão veio esse mês R$ 3.000 a fatura e você só pode gastar 1.000, então coloque isso como limite. Aí sim, chegou naquele limite ali e você vai usar esse cartão naquele limite para quê? Para transporte, porque eu preciso abastecer o carro, para alimentação, porque eu vou para o trabalho. Então você vê o que é prioridade, o que é essencial e coloca aquilo como limite. E por fim, pare de fazer compras parceladas. Porque à medida que aqueles parcelamentos forem acabando, automaticamente Sua sua vai fatura diminuindo. vai diminuindo. São três dicas assim que a pessoa pode adotar sem precisar cancelar o cartão de crédito. Tá, a grande mágica aí é a pessoa querer mudar, então. É parte Exatamente. desse princípio, Ter né? clareza, ter clareza de como que está a situação dela, ter um objetivo, né, claro, do que ela quer para a vida dela, e a partir daí ela adotar esses hábitos e ser disciplinado em relação a isso. Porque assim, de fato, realmente eu tenho certeza que esse é um problema de todos, né? A questão do cartão de crédito, de como administrar o limite, né? Então, baseado nisso, a gente tem que entender que o princípio do problema é a gente mesmo, né? Como você utiliza, como você gasta o seu cartão. O, o, fugiu aqui. O financiamento imobiliário, ele é um método de crédito hoje que é a longuíssimo prazo, né? A longuíssimo prazo. Hoje você vê que é mais vantajoso você comprar ou você alugar? Olha, depende do padrão do imóvel. É porque se você for pegar imóveis aí, aqui em Brasília, por exemplo, o preço dos imóveis são consideráveis comparado com outras regiões do país. E aí você entrar no financiamento para adquirir um imóvel com uma prestação lá de 4, 5, 6 mil reais no prazo de 30 anos, matematicamente, se você for colocar na ponta da caneta, você vai ver que você vai ter comprado 2, 3 imóveis com financiamento. Então, se você for alugar o imóvel alto padrão hoje, dependendo do valor que você paga de aluguel, o aluguel fica menor do que o valor do financiamento. Então são análises que a pessoa precisa fazer baseado no valor do imóvel que ela está comprando, o valor que ela está dando de entrada. É lógico que o financiamento no Brasil, o financiamento imobiliário, é o que tem a menor taxa de juros comparado com outras linhas de crédito, né? Então, para quem beneficiário, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, né, o programa atual do governo atual, esses financiamentos são subsidiados, a pessoa tem um subsídio a mais para poder adquirir aquele imóvel, então é inquestionável que uma pessoa baixa renda ela deva
entrar no financiamento para ela não precisar ficar pagando aluguel e ela ter um imóvel para ela morar, para ela e a família morar. Então eu acho bastante viável, mas para uma família, para imóveis de alto padrão, imóveis de valores maiores, há que se considerar o preço do aluguel em comparação com a prestação, porque como eu falei, às vezes o que você está pagando de aluguel você economizaria uma parte do que seria a prestação do imóvel, permitiria você até, quem sabe, comprar um imóvel à vista num prazo bem menor. Então são essas considerações que a pessoa precisa fazer na hora de falar assim, será que vale a pena eu alugar ou comprar? Porque também não adianta a pessoa morar de aluguel e não ter um planejamento também para um dia ela sair do aluguel Essa, se assim for o desejo dela, né? essa pergunta foi baseada em quê? Vamos dizer que a gente, o caso da gente ali que é de Sobradinho e compra uma casa, Minha Casa Minha Vida, lá em Planaltina de Goiás, em Brasilinha. Na teoria, o valor do aluguel seria às vezes até menor do que. O valor do financiamento às vezes é até menor do que o aluguel que eu ia pagar, vamos dizer, lá em Sobradinho 2, né? Aí teria a grande vantagem. De repente você vai morar numa casa ou com duas, três famílias, ou sozinha pagando um valor a mais, né? Esse seria o ponto positivo. Agora, esse deslocamento que você faz de lá pra cá, que a grande maioria trabalha no plano, trabalha em Sobradinho, né? É questão de transporte público, que é uma porcaria. Hoje vem a questão de você ter o seu carro, a sua moto e vir de transporte próprio, porém pagando um valor absurdo no preço do combustível. Tudo hoje você tem que colocar na balança para ver o que, que compensa e o que, que não compensa. É mais ou menos assim? Sem dúvida. Eu, por exemplo, eu moro em Planaltina de Goiás, mas morei 4 anos ali no Sudoeste, porque o que eu gastava de combustível era exatamente o que eu pagava de aluguel. Na época era só eu e minha esposa, então uma kit pra gente já era suficiente. Hoje a gente voltou para Planaltina de Goiás, porque a gente teve uma filha, e minha mãe, a mãe dela dá um apoio pra gente também, né? Nosso primeiro filho, então a gente precisava desse apoio. Do suporte, né? E É, valeu exatamente. mega a pena, então, né? Exatamente. E aí hoje eu venho tentando negociar uma maneira de eu vir trabalhar mais perto de casa, né? Mas é isso mesmo que você falou, assim, você precisa colocar na ponta do lápis e ver. Como eu falei, tem aplicativos, tem sites aí que calcula para você quanto você gastaria com o veículo próprio ou andando de Uber, né? No meu caso, não Não compensa tem o Uber compensa, porque tem que ser o seu carro então, eu próprio. tenho que ter o meu carro próprio. Então cada pessoa vai ter que tomar uma decisão baseada na sua realidade, na sua condição, porque às vezes não é nem só o financeiro, às vezes até vale a pena você pagar um aluguel um pouco a mais do que o que você gastaria com combustível pela qualidade de vida, pela saúde, Conforto, o próprio pelo conforto, né? tudo mais. Não tem nada de errado com isso, né? A gente não tem que fazer escolhas, as piores escolhas só pensando no financeiro, não, né? Como o meu Tem que amigo fazer. Everaldo falou, em miúdos, colocar em miúdos aí, é bom ter uma consulta com coaching para saber, porque nem todo mundo tem essa Sim, expertise, né? Tem esse entendimento. E aí exatamente. é bom a gente sempre ter uma consultoria, né? Até vendendo peixe aí pro nosso amigo. Eu acredito muito que como o brasileiro não foi, desde pequeno, ensinado a procurar capacitação, a pessoa capacitada, o profissional, ele tende a fazer a coisa pelo que ele acha que é legal, não é? Então, por exemplo, você vai comprar uma casa, paga uma assessoria pro Edelso, olha, compensa, então eu vou fazer. Não, não compensa, então eu não vou fazer. Eu já saio daqui, assim, eu já saio daqui, eu também tenho que passar um recado, que a gente já tá chegando no final. Eu já saio daqui, que eu aprendi algumas coisas aqui que já vou levar pra minha vida, Cara, o porque tempo voou, hein? de certa forma eu me desorganizei, assim, falando abertamente mesmo, eu já aprendi algumas coisas aqui que eu vou levar pra vida. Bom, pessoal, lembrando que dia 18, a gente espera vocês aqui, que vai cair numa quinta-feira, a gente vai fazer uma live especial falando do nosso novo nome, né? Uma nova identidade, um novo layout. E a gente vai falar um pouco sobre o que está por vir, né, Veraldo? Vão vir mudanças aí. Não pode falar porque está extremamente proibido, né? Mas é uma coisa boa, né? Como o Edelso explicou aqui, para tudo na vida a gente tem que evoluir,
Então, quando você começa num patamar, de repente você tem que dar uma evoluída, né? Como dizem aí, a gente tem que ir para outro patamar. Então, lembrando que dia 18, às 20 horas, quinta-feira, a gente vai ter uma live especial e nós vamos falar sobre sobre todas essas mudanças que vão ocorrer no nosso programa. Lembrando que amanhã o nosso bate-papo aqui vai estar na íntegra no Instagram, também no YouTube, e os melhores cortes ao longo da semana vai estar no nosso TikTok, ele que está bombando ali. Tem sempre o melhor corte do Edelson ali falando uma coisa que as pessoas querem ouvir, né? Que estão sedentas querendo ouvir, vai estar lá no TikTok, né? E no YouTube e no Instagram. Então, a nossa live quinta-feira às 20 horas vai ser já começa com uma novidade, vai ser no YouTube e no Instagram. Dia 18, viu? Perdão, eu falei dia 18, isso. Edelson, Quinta-feira, dia 18. O tempo já está estourando aqui, mas eu tenho que fazer uma pergunta que eu acho que muita gente não sabe o que é. Fala pra gente o que diabo é Bitcoin, o que diabo é criptomoeda e essas coisas virtuais aí que não são real, que não são Bitcoin e criptomoeda. É isso, eu quero saber, acho que tem muito. Você falou no começo, e eu mesmo fico aqui boiando, não sei nem o que é. Na verdade, assim, surgiu lá nos Estados Unidos, né? Há controvérsia, foi nos Estados Unidos ou no Japão, mas desenvolveram uma nova tecnologia de transferência de recursos, né? Tecnologia essa que os bancos já estão utilizando também em substituição à maneira tradicional. A ideia inicial era que esses recursos pudessem ser transferidos sem que o governo tivesse a interferência, sem a interferência do governo, né? Então, há quem diz que a ideia seria democratizar a moeda e há quem diz que, na verdade, a ideia era criar um mercado paralelo aí e, de fato, as duas coisas acabam acontecendo, né? E todo dia surge uma moeda digital nova, é um mercado que não é regulado, não tem regulação em nenhum lugar do mundo, é um mercado bastante manipulado e, de fato, tem muitas pessoas usando esse meio para poder lavar dinheiro, para poder movimentar o tráfico, o crime, mas também tem muita gente querendo ganhar dinheiro ali, ganhando dinheiro e perdendo dinheiro também. Então não é um mercado que eu recomendaria para quem está começando, para quem está querendo construir uma vida com segurança, né, com sustentabilidade, para quem quer prosperar financeiramente. Ali é necessário um conhecimento maior do mercado financeiro e de como que funcionam essas empresas que já estão no mercado há um certo tempo, né? Mas é uma tendência de que novas moedas sejam utilizadas como forma de pagamento. Algumas dessas moedas já são utilizadas como forma de pagamento. É um mercado com muita volatilidade, ou seja, altas e baixas assim, em tempos recordes. Então tem gente que especula nesse mercado, tem gente que se aventura nesse mercado, algumas pessoas até ganham dinheiro, mas outras também perdem. Então não é um mercado que a gente considera como um investimento de fato, né? Justamente porque como você não tem um controle, uma fiscalização, regras claras, você é um mercado ainda paralelo, digamos assim, paralelo mesmo. Uhum. Mas e que tem também muitas empresas de fachada ali que surgem da noite para o dia e com a mesma velocidade que surge, elas somem com o seu dinheiro, né? Então, normalmente quem investe nesse mercado investe um dinheiro à parte, um dinheiro que não está precisando, um dinheiro para investimento mesmo, né? Para especular, ou são pessoas realmente com um grau de conhecimento maior, que sabe exatamente o momento certo de entrar e sair, e aí requer uma expertise maior para lidar com isso aí, né? Então quer investir, invista no mercado de ações normal, invista em renda fixa, invista naquilo que você se sente seguro, né? Mas é importante que você saiba o que você está fazendo, onde que você está entrando e os riscos que você está correndo. Bom, só para a gente finalizar aqui, que a gente realmente já estourou o tempo nosso,
chegou o Black Friday, né? E aí eu tenho essa dúvida, realmente eu tenho essa dúvida que fica... O que Black Friday é de verdade? O que realmente funciona no Black Friday? Existe realmente o Black Friday? Ele vale a pena ser utilizado, se comprar com Black Friday? Existem algumas artimanhas de mercado, né? E aí a pessoa precisa estar bastante atenta a isso. Uma coisa que a gente chama de ancoragem. Ancoragem é o quê? Eu digo que o produto custa um preço e ofereço um desconto à medida que aquele preço, aparentemente, ele é menor, seria menor do que o que é de mercado. Então a pessoa precisa fazer uma pesquisa de preço para saber se aquele preço realmente está em promoção ou não. Não basta o comércio colocar a placa de promoção, né? Porque muitas pessoas, por não ter o hábito de barganhar, então elas acabam pagando o preço que está na vitrine somente pela placa da promoção. Então hoje é muito fácil você fazer uma pesquisa de preço, você coloca na internet, promoção ou não, você vai ver quanto que custa aquela mercadoria em vários dos fornecedores, em várias lojas diferentes. Você vai saber o que é barato ou não fazendo essa pesquisa de preço. Então, para você saber se um produto está em promoção ou não, você precisa ter uma ideia geral de quanto custa aquilo no mercado. E segundo, que algumas promoções são assim, eles colocam uma quantidade extremamente limitada do produto e quando você chega no estabelecimento, aquele produto não tem. Não está disponível. Não está disponível mais. Mas e aí você já está lá e acaba comprando outros produtos. Então é mais uma armadilha que as pessoas precisam estar atentas para não gastar além da conta. E além disso, e por fim, muitas lojas quando lançam a promoção na expectativa de vender bastante, passado esse alvoroço desse mundaréu de gente lá, sempre sobra mercadorias e aí sim, em muitos casos vem a verdadeira promoção, que é quando a loja quer fazer a queima daquele estoque que já não serve para aquele período. Isso serve para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais, para o Dia das Crianças, para o Natal, para o Ano Novo. Sempre tem aquelas promoções que quando passa aquele período promocional, realmente o preço das coisas cai. Perfeitamente. Gente, realmente a gente chegou ao nosso final. Everaldo, considerações finais? Agradecer o Edelso aí, né? Dizer que deu uma aula muito boa pra gente aí de economia. Lembrando que tudo na vida parte de você, não adianta você ter aula com o melhor especialista do mundo se você é o teu aluno. Então não tem pra onde correr. Então, obrigado, Edelso, viu? Às vezes o cara vê aqui, o cara é consultor financeiro, coach, não sei o quê. O pai dele foi o melhor amigo do meu pai, entendeu? Foi a pessoa que mais ajudou meu pai aqui em Brasília. A gente comeu muita terra lá em Brasilinha, né, quando a gente era pequeno. E é o que eu sempre gosto de dizer para as pessoas. Às vezes você traz a pessoa aqui, é o cara mais gabaritado do mundo, você acha que ele nasceu em berço de ouro. Não foi. A gente cansou de jogar bola no campinho que tinha do lado da casa dele, que era palha de arroz assim na trave. Chutando toco. Exatamente, entendeu? Então, é gente comum, gente da gente, mas que correu atrás do objetivo dele, se especializou e hoje é um dos melhores no mercado aqui em Brasília, né? Obrigadão, viu, Edelso? E o que mais importante, tem informação para nos passar, né? Exatamente. Então, Edelso, muito obrigado aí pela presença, obrigado por todas as informações aí, nossos agradecimentos. Eu que agradeço aí e espero ter contribuído aí com o canal de vocês e com as pessoas que acompanham aí o canal e se quiserem mais dicas é só seguir lá no Instagram. Bom, gostaria de agradecer nossos patrocinadores, né? SOS Para-Brisas, Rota BR-020, Clínica RM, Academia Concept Fit e o nosso amigo Fera do Corte. Bom, agradecer também o nosso amigo fotógrafo, Gabriel Gabiru, muito obrigado aí por essas fotos aí. Amanhã a gente vai ver os resultados dela no longo da semana também. E aí, só lembrar que dia 18, quinta-feira, dia 18, às 20 horas, a gente vai fazer uma live especial falando do nosso novo cenário, explicando todas as inovações que está vindo por vir no nosso programa. Então, até quinta-feira, dia 18. Muito obrigado a todos. Tá dormindo ali, será? Possível, né? Que fez isso. Não fez isso não, velho. Você fez isso. Isso, vai virar meio.
my dollars make it hurt. These 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 my dollars make it hurt.